A paz do Senhor. Bem-vindo de volta ao canal da Iniciativa Eleva. Se está envolvido no Ministério de Crianças, ou até a pensar em começar, você sabe como é emocionante e desafiador ensinar a próxima geração sobre Jesus. Seja encorajado hoje, pois o que faz é importante. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento na primeira infância. Se trabalhamos com crianças, é importante entender como elas se desenvolvem, pois isso ajuda-nos a alcançá-las a um nível mais profundo. A criança conseguirá lembrar-se e aplicar o que aprende se for ensinada de acordo com o seu nível de compreensão. As crianças das idades de 3 a 12 anos passam por fases distintas de crescimento físico, mental e espiritual. Ao longo desses anos, os pais e professores devem unir práticas de desenvolvimento com a palavra de Deus. A teoria do desenvolvimento infantil e os marcos socioemocionais ajudam-nos a perceber o que as crianças são capazes de fazer em cada idade, enquanto os princípios cristãos recordam-nos o porquê e o como de as orientar na fé. Na primeira infância, entre os 3 e os 6 anos, as crianças tornam-se mais independentes e curiosas. Por volta dos 3 ou 4 anos, muitas já conseguem vestir-se sozinhas, lavar as mãos e até servir a seu próprio copo de água. As suas capacidades estão bem desenvolvidas, conseguem correr, saltar e trepar com facilidade. As mãos estão a ficar mais firmes, por isso sempre é benéfico deixá-las praticar habilidades como pintar, cortar com tesoura e começar a escrever com lápis. As crianças desta faixa etária prosperam com rotinas e brincadeiras. As brincadeiras nesta fase são tanto imaginativas como concretas. Por exemplo, fingem que as cadeiras são carros. Também gostam de imagens e histórias e fazem perguntas intermináveis como "por quê?", enquanto exploram o mundo de Deus. Hoje, vamos dividir o desenvolvimento desta faixa etária em 3 aspectos: desenvolvimento emocional e social, desenvolvimento cognitivo ou mental e desenvolvimento espiritual. Vamos começar com o primeiro aspecto. Como é que as crianças desenvolvem-se emocional e socialmente entre as idades de 3 a 6 anos? As crianças pequenas nesta fase são egocêntricas, mas afetuosas. Veem o mundo apenas da sua própria perspectiva e ainda não conseguem colocar-se no lugar do outro. Estão a aprender a partilhar e a cooperar com os outros. As crianças desta idade enfrentam a fase de iniciativa contra a culpa. Querem tentar novas tarefas, mas precisam de incentivo para agir sem críticas duras. Isso dá-lhes um sentido de propósito. Elogios e orientação gentil ajudam a desenvolver confiança, enquanto demasiada vergonha pode fazê-las recear experimentar coisas novas. As amizades estão a crescer. A maioria gosta de brincar ao lado dos outros ou em jogos simples, mas é comum o jogo paralelo, brincar ao lado de outros sem necessariamente interagir. As crianças de 3 a 6 anos precisam tanto de carinho e segurança como de limites claros. Biblicamente, esta é a fase da afeição sincera. Elas conseguem sentir facilmente o amor de Deus e responder bem a histórias simples sobre Jesus. Conseguem decorar pequenos versículos da Bíblia e veem Deus como uma figura parental ou de avô bondoso. Agora, vamos falar sobre o segundo aspecto. Como é que as crianças desenvolvem-se cognitivamente ou mentalmente entre as idades de 3 a 6 anos? As crianças desta faixa etária conseguem pensar em símbolos. Por exemplo, entendem que uma boneca representa um bebê e gostam de brincar ao faz de conta. Gostam de ouvir histórias e de ser lidas. Estão numa fase de rápida aprendizagem da linguagem. Nesta idade, já conhecem cores e formas, reconhecem letras e sabem contar. Pensam de forma concreta e literal, mas ainda não conseguem pensar de forma abstrata. É importante lembrar disto ao ensinar e aplicar a lição de maneira literal.
Por exemplo, ao ensinar sobre a salvação em Jesus, dizer frases como "convida Jesus para entrar no teu coração" pode ser entendido literalmente. A criança poderá imaginar que Jesus vive dentro do seu coração físico. Uma frase melhor seria: pede a Jesus para ser o rei da tua vida e serve-o. As crianças nesta idade aprendem bem com repetição. Cantar canções simples e versículos bíblicos são formas eficazes de ensino. A aprendizagem é multissensorial. Exploram a fé ao ouvir histórias bíblicas, cantar canções, tocar na Bíblia e encenar cenas simples de histórias bíblicas. Tornar a aprendizagem concreta é essencial. Se tiver algo visual ou interativo, a criança poderá compreender melhor as verdades bíblicas, pois nesta fase, espiritualidade é apreendida através da experiência tangível. Vamos terminar com o terceiro aspecto. Como é que as crianças desenvolvem-se espiritualmente entre as idades de 3 a 6 anos? Todas as crianças pequenas têm uma forte intuição espiritual. Segundo especialistas cristãos, crianças de 3 a 6 anos sentem naturalmente a realidade e o amor de Deus, ainda que de forma muito concreta. Muitas vezes elas veem Deus como um pai ou avô amigável e acreditam facilmente nas histórias sobre Jesus e Deus. Gostam de ouvir sobre o cuidado de Deus, como no Salmo 23. Um princípio bíblico fundamental é que este é o momento de educar a criança na fé. Provérbios 22, 6 diz: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Isto recorda-nos que devemos colocá-las no caminho de Deus desde cedo. As lições iniciais devem focar-se em verdades simples tais como: Deus me criou, Deus me ama ou Jesus me ajuda. Também é importante começar a incentivar oração e louvor nesta idade. Devemos encorajar e cultivar a fé natural da criança. Desde a infância, as crianças podem conhecer as Escrituras e crescer na fé. O apóstolo Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E desde menino, você conhece as Escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Ensinar crianças dos 3 aos 6 anos deve ser uma experiência alegre e amorosa, refletindo que as crianças são uma herança e recompensa do Senhor. Em conclusão, é importante compreendermos o crescimento e os estágios de desenvolvimento dos nossos alunos. Quanto melhor compreendermos, melhor poderemos ensinar. Quanto melhor ensinarmos, mais receptivas as crianças serão. E quanto mais receptivas forem, mais transformador será o momento em que encontrarem Jesus. Obrigada por dar o seu melhor na vida de cada criança que entra no seu ministério. Obrigada por assistir. Se este vídeo encorajou-o, deixe um gosto e subscreva no nosso canal.